Vamos falar do Galo, vamos repercutir este empate com a América. Já tem a repercussão pelo lado do Coelhão também. América e Atlético ficaram no empate por 1-1. Campeonato Mineiro, quarta rodada. A bola rolou ontem no Independência, com transmissão do primeiro time do rádio. A Itatiaia contou a história do jogo pra você. E o América abriu o placar na etapa inicial, viu o Atlético empatar com o Reinier. Aliás, prevalecendo, né, o placar desse primeiro tempo. Os gols aqui na Itatiaia, com o Mário Henrique e o Caixa, em vídeo pra você que está no YouTube da Rádio de Minas. Vamos reviver a emoção dos gols e começar a contar essa história de um pro Coelhão, um também pro Galo. Mário Henrique. Escanteio com 14,5, autorizada a cobrança, bola batida na segunda trave, na boca do gol, desviada, Everson pegou, largou, Caixa! Depois a defesa do Everson no chute do América. O escanteio, bola batida na boca do gol. O Everson salva na primeira, de novo uma bola difícil. Volta pro Gabriel Barros, o da 7 não perdoa. Na pequena área ele chega para empurrar, sem chances nenhuma para o goleirão Everson, e ela vai pro fundo do barbante. Atenção, autorizada a cobrança, Igor Gomes pro gol na trave. Voltou a cabeçada, Caixa! Na cobrança caprichada por Gomes, ela bateu na trave e voltou. Reinier no meio da grande área de testa, chegou para meter pro fundo do barbante. O Galo empata o jogo aos 29 minutos da etapa inicial de jogo. Reinier, o da 19, é gol do Galo. 2 gols do primeiro tempo, um pro Coelhão, e o Galo empata aos 29 agora no placar. Atlético também pro time do América, o detalhe é seu, Rezende. Já era pra ter entrado na belíssima batida de falta do Igor Gomes. A bola bateu no travessão e melou no meio da área, sobrou pra ele, Reinier de cabeça. Tá gostando de fazer gol em 2026 o Reinier. Reinier, tá tudo igual, vai Galo, cantar alto pra massa ouvir. Galo 1, Coelho também 1. Gente, o Esporte da Itatiaia agora tem novos canais exclusivos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Siga o @Itatiaia Esporte para acompanhar em tempo real tabelas, resultados, notícias, vídeos e bastidores também dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia. Vamos lá, vamos ouvir personagens desse jogo, começando pelo lado do Atlético com o Jorge Sampaoli, o técnico do Galo, e a avaliação deste empate contra o América. No, con respecto a no jugar bien, no sé lo que vos se llama no jugar bien o yo no sé. Yo creo que es un partido de inicio de temporada en el cual llegaron algunos jugadores hace 15 días que estamos en preparación. Hallo difícil que Timmy tenga un rendimiento extremadamente alto porque por el tiempo de preparación, por la exigencia de la preparación. Y que de todos los juegos que jugó, inclusive hoy dominó todo el partido, no tuvo claridad a lo mejor para finalizar, tuvo un arbitraje que lo perjudicó. Bueno, un montón de factores. Yo no sé, no hallo que el equipo haya tenido un mal rendimiento hoy. Con Alexander, porque bueno, hay otros jugadores en esa posición, les está preparando y cuando le toque jugar, jugará.
Quando estiver pronto, né? Quando for para jogar, ele vai jogar. Falando sobre o Alexander e o Sampaoli discordando, né? Da pergunta sobre o Atlético não ter jogado bem. Na avaliação dele, não foi bem assim. Vamos ouvir mais do que disse o técnico argentino do Galo sobre a pressão, né? Desses resultados iniciais da temporada e mais do planejamento do time do Galo com sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11h45. Fala, Sampaoli. Entonces siempre una preocupación no ganar y nosotros deberíamos tener más puntos que lo que tenemos. Yo creo que nos faltó contundencia ofensiva en la mayoría de los juegos pero bueno, intentaremos hacer un buen partido el día domingo y poder ganar un partido importante. Con respecto a la clasificación, un tema muy difícil porque la preparación, la planificación en el medio de 2 torneos que comienzan es muy complicado, porque uno tiene que prepararse o para jugar rápido o para tener una pretemporada que permita aguantar la seguidilla de partidos. Entonces nosotros estamos ahí en un término medio que estamos que nuestra planificación tiene que ver de cara al futuro. Entonces seguiremos así. Muita gente já falando da contundência aqui, ó. O Robson Castro, por exemplo, no nosso canal no YouTube, no Itatiaia Esporte, esse termo que sempre fala aí o Jorge Sampaoli. Mais de 3.000 pessoas assistindo ao Rádio Esportes. Deixe o seu like no YouTube Itatiaia Esporte e também lá no Itatiaia. O Hulk falou também depois desse empate contra o América. Vamos ouvi-lo. Cara, infelizmente, quando o coletivo não tá bem, é difícil você desfrutar. Principalmente quando a gente joga num grande clube que defende uma grande camisa, a responsabilidade, a pressão é muito grande. Mas eu continuo dizendo que quem entra em campo somos nós. O São Paulo, junto com a comissão, passa os treinos, pede pra gente fazer o que se é treinado e por muitas vezes a gente não tá conseguindo fazer no jogo. Então, a responsabilidade é toda dos jogadores. Não adianta a gente querer desviar a responsabilidade. Nossa, e temos que entender o que a gente pode fazer para melhorar, e acredito que treinando, claro, sem dúvida, mas mais importante é conversar, que com a conversa você consegue se entender mais e levar esse entendimento para dentro de campo. Hulk, eu te faço a pergunta que eu fiz pro Bernard. Como você enxerga o clássico do próximo domingo? É o primeiro do ano. Tem favorito para você em termos de clássico ou é tudo igual? E como você vê esse jogo, né? Que sempre pega fogo. Clássico é final, a gente vai encarar como uma final pra gente, como todos os clássicos que a gente enfrentou aqui. Alguns ganhamos, outros perdemos. Eu ganhei mais do que perdi, posso falar isso, sou privilegiado e espero voltar a ganhar já no domingo em casa diante da nossa torcida e fazer um grande jogo. Aí o Hulk analisando este empate contra o América e esperando, né, fazer um grande jogo diante da torcida no clássico de domingo, 6 horas na Arena MRV. Faltando 12 minutos pro meio-dia aqui na Itatiaia, vamos falar sobre esse jogo com o nosso time também. Vamos analisar aquilo que aconteceu no Independência ontem, primeiro com o lado do Atlético, primeiro analisando esse desempenho ruim no início da temporada, 4 empates nos 4 primeiros jogos. Mário Henrique, o dono do gol, o Caixa. O que disse o Caixa depois desse empate entre Galo e América no Independência? Olha, um primeiro tempo em que aconteceu muita coisa, né? Nós tivemos 2 gols, bolas nas traves dos dois lados, cartões amarelos, muita briga, muita confusão nos bancos de reserva, e o primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo. E de bom, na minha opinião, a estreia do Preciado, né, que mostrou ser um lateral inteligente, atrevido, vai pra cima, uma coisa que a gente sempre cobrava muito do Natanael. Eu gostei muito também do Lloyd, que entrou pouco no finalzinho, mas a expressão que eu usei pra você durante quando o jogo tava correndo ainda, o Galo tem lateral, eu acho que o Preciado e o Lloyd, o Atlético está bem servido, e gostei muito do Vitor, que entrou muito bem, né, jogando com a camisa número 30, o Vitor, ex-Vitor Hugo. Dá para cobrar conjunto ainda? Difícil, dá para cobrar
entrosamento ainda é difícil, tem jogador que ainda nem estreou, mas nos comportamentos individuais eu tenho gostado desses jogadores que eu citei por aqui, e vamos manter a esperança que esse time vai crescer, vai jogar melhor, e com o centroavante que chegou, eu acho que ainda pode ser realmente um time interessante para esse 2026. Agora, o Coelho, eu já tinha falado do último jogo, ainda está longe do que pode jogar. O Rony é o Rony, né? Não preciso falar mais nada. O Bernard entrou esforçado, mas errou alguns passos por ali. Vamos tentar ter calma, ter paciência com esse time que vai precisar. A análise do Caixa aqui na Itatiaia, 10 minutos para o meio-dia desta quinta-feira. Nath Fiuza, ao vivo com a gente no Rádio Esportes nesta quinta. Vamos falar pelo lado do Atlético, e eu queria saber de você especificamente sobre o jogo de ontem, viu, Nath? O que é que você viu que faltou? Onde você acha que está o problema do desempenho do Atlético, e se ainda dá para ter paciência, né, com esses primeiros jogos, com os jogadores, com o Sampaoli, com a diretoria, se ainda é um processo de início de temporada. Qual é a sua análise pelo lado do Atlético desse empate contra o Coelhão, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Pedro? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Meu abraço também para Alexandre Simões. Acho que se a gente for fazer um panorama geral do jogo, eu achei o empate até um resultado justo pelo que construiu cada equipe. A gente teve no jogo assim, momentos de alternância, né? O América começou melhor, fez o seu gol. O Atlético, a hora que faz o seu primeiro gol, chega até fazer um segundo, tem ali um momento de domínio. Na segunda etapa, o América tem um momento de superioridade, depois o Atlético equilibra. Agora, o que eu acho que deixa o torcedor mais preocupado é ver o calendário andando, né? O clássico chegando, mas principalmente a estreia no Brasileirão chegando, e o time não apresentar evolução. Eu acho que o Sampaoli, ele tem de certa forma razão em dizer que não se dá para cobrar na terceira semana de janeiro um time voando, né, com o coletivo super encaixado, todo mundo na melhor condição física, até porque esse time ainda está em construção. A gente tem aí um centroavante para entrar, mas eu acho que ele não pode tirar a razão daqueles que cobram evolução. Que seja uma evolução mínima de jogo para jogo. A gente não está cobrando que o Atlético esteja no dia 21, 22 de janeiro 100% pronto para 2026. Mas a gente está cobrando que alguma evolução seja vista. E o que a gente consegue observar do ponto de vista coletivo é um Atlético que repete muitos dos erros de 2025. O que a gente consegue observar de positivo, pelo menos na minha visão, em 2026 até aqui, são questões individuais. Então, acho que ontem o Vitor fez um bom jogo, para mim o melhor em campo, acho que uma grata surpresa, um jogador que veio com o aval do Sampaoli, que tem a confiança dele e que eu acho que pode ajudar, bate bem na bola, clareia as jogadas, se apresenta à frente, se aproxima dos atacantes. Gostei muito dele. Eu acho que eu concordo com o Caixa, acho que ele está certíssimo. O Atlético agora tem 2 bons laterais. O Renan Lodge, um pouquinho que esteve em campo ontem, já mostrou que é feijão sem bicho, é questão mesmo de tempo, de ritmo, de condição física. O Preciado lá do outro lado, o Atlético tendo agora pela direita um lateral que chega à linha de fundo, um lateral que faz cruzamentos, um lateral que apoia no jogo ofensivo, algo que a gente não via, né? Com o Natanael, com o Saravia, com qualidade, né? Eu acho que o Reinier vem aproveitando essas oportunidades nesse início de temporada, marcando gols, que era uma cobrança muito clara em cima dele, mas de modo geral é um Galo lento, sem criatividade, sem muitas alternativas, com dificuldades, deficiências para fazer seus gols, assim como em 2025. E o futebol brasileiro cobra muito caro, né? Então, esse time precisa evoluir. No clássico, a gente precisa ver algo de diferente. Na semana que vem, precisa ver algo de diferente contra o Palmeiras, porque senão fica difícil acreditar que esse trabalho vai render frutos nesta temporada. E a culpa, ela é de todo mundo. O Sampaoli tem a parcela dele, assim como o Hulk destacava, quem entra em campo são os atletas, tá na hora de render mais também, mas o Sampaoli, para mim, em muitos momentos faz escolhas equivocadas. O Alonso já prova jogo após jogo que não pode ser titular nesse time. O Alan Franco, acho que não tem muito motivo para estar nesse meio campo, tem que ser testado outro volante, então isso também precisa ser observado pelo treinador. Alexandre Simões, e aí, como é que fica a distribuição das parcelas de culpa
desse resultado, aliás, não do resultado em si, né, mas desse desempenho preocupante. Teve até uma mensagem aqui do Ronald Assunção no YouTube do Itatiaia Esporte, falando que o time tá em formação tem quase um ano já. Ô, Nhaco, o futebol não evolui, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Nath. Bom dia quem acompanha a gente. Ô, Pedro, assim, a gente não sabe qual é o planejamento do Atlético para a temporada de 2026. E eu não tô falando isso como uma crítica, não. Eu tô dizendo um desconhecimento. A gente não sabe, de repente, se o Atlético quer priorizar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e deixar para lá o Campeonato Mineiro, onde ele é ex-campeão, pode buscar um heptacampeonato, né? E isso faz parte do processo, porque assim, é meio que a impressão que a coletiva do Sampaoli, principalmente de ontem, passou, né? Há um momento em que ele fala que eu não troco ideia com a diretoria, né? E eu acho que isso não é em relação a reforços, isso é em relação a qual estratégia ele vai usar em cada jogo, né? Isso. Qual time ele vai escalar. Não é que ele não conversa com a diretoria, contrata esse ou contrata aquele, aí esse nome eu aprovo, esse nome eu não gosto, não é em relação a isso. É sobre o planejamento de quem ele vai escalar. Isso, de jogo a jogo. E ele cita que não debate isso com a diretoria e fala claramente que o Campeonato Brasileiro está aí, às portas, né? E semana que vem já começa. Quarta-feira que vem o Atlético já começa o Campeonato Brasileiro jogando simplesmente contra o Palmeiras. Então, eu não sei qual é o planejamento, o que o Atlético pensa para esse 2026, até porque isso, de certa forma, é até estratégico, né? Então, pode estar abrindo mão ou não exigindo um grande campeonato mineiro para poder tentar fazer da competição uma pré-temporada para, a partir do Brasileirão e das Copas, ter um desempenho melhor do que teve, por exemplo, no ano passado, quando no Campeonato Brasileiro foi muito mal, na Copa do Brasil caiu nas quartas de final e na Sul-Americana chegou à decisão, mas perdeu para um Lanús infinitamente inferior, tá? Eu só acho que há algumas questões que a gente precisa destacar, é que eu não sei até que ponto é positivo esse estilo Sampaoli de ser, de não privilegiar a qualidade técnica, sabe? Porque, por exemplo, no jogo de ontem, ele teve o Alexander e o Scarpa no banco, e talvez sejam os dois melhores jogadores de meio de campo do Atlético, quando a gente fala do ponto de vista técnico, né? Eu acho que se a gente fizer uma prateleira de craques do meio de campo do Atlético, ou de qualidade no meio de campo do Atlético, eu acho que o Scarpa e o Alexander estão na primeira prateleira. E depois vai descendo e aí, de repente, você tem um jogo que era importantíssimo pro Atlético, aí do ponto de vista competição, eu não sei se o Campeonato Mineiro é prioridade pro Atlético, mas do ponto de vista classificação, do ponto de vista tabela, era uma decisão pro Galo, principalmente após a vitória da URT. Ele arma uma estratégia de jogo em que ele não utiliza nenhum dos dois. Ele faz as 5 substituições, esses jogadores não começaram jogando e nem entraram no jogo. Aí eu não sei se é alguma questão física, e aí é pensando no futuro, é pensando na temporada. De toda forma, o que a gente já consegue perceber, até porque ele tem usado o que ele tem de melhor, é que o sistema defensivo do Atlético é frágil, é muito frágil. A Nath destacou a questão do Alan Franco, mas o Alan Franco, eu acho que ele tá jogando ali porque talvez seja, dos volantes que o Atlético tem, o único com um pouco de condição de ser primeiro volante num alto nível. Não é um jogador espetacular, é um jogador de muita regularidade no sentido de jogar partidas em sequência, né, do ponto de vista físico e até clínico, tá? Não é o melhor volante do Atlético, o Maicon é melhor do que ele, o Alexander é melhor do que ele, são muito melhores tecnicamente, mas é porque a função do primeiro volante às vezes exige um cara que tem um pouco mais de pegada, um pouco mais de vitalidade, coisas que o Maicon e o Alexander não têm. Mas bola, eles têm muita. Então eu acho que é isso, mas é uma prioridade do Atlético ter esse primeiro volante, porque isso faz muita falta. E eu, na minha maneira de enxergar futebol, acho os zagueiros do Atlético muito fracos.
muito fracos. Não só o Júnior Alonso, o Vitor Hugo é o melhorzinho deles, mas o Vitor Hugo a gente não pode esquecer que ele era nem banco no Bahia, né? O Juan Tressoldi também é um cara, assim, surgiu com muito potencial, mas eu acho ele meio estabanado, sabe? Assim, meio... Então, é uma situação que preocupa. Eu acho até que com um trabalho bem feito, do meio para frente, o Sampaoli tem condições de montar um bom time. Mas o sistema defensivo do Atlético me preocupa e preocupa muito, viu, Pedro? 12:00 na Itatiaia, Alexandre Simões e Nath Fiuza, e se junta a gente também o Marques para falar desse jogo. Vamos ouvir o ídolo do Galo a respeito desse empate e o impacto dele nesse início de temporada do Galo, Marques. Fala, Pedro. Bom, meu velho, ontem 1-1 no Horto, gols nas bolas paradas. Aliás, a bola parada ontem foi a grande estrela da noite. Pouca criatividade com a bola rolando das duas equipes, né? O Atlético vacilou, né? Num escanteio bem batido pelo América. Com 3 zagueiros você tem que tirar a bola. O vacilo dos zagueiros proporcionou a Gabriel abrir o placar. Depois o Atlético empatou também numa bola parada, falta bem batida por Igor Gomes, e no rebote de cabeça o Renier, que na minha opinião foi o destaque desse jogo, né? Destaque de um jogo nivelado por baixo, mas ele conseguiu dar bons toques na bola, né? Conseguiu achar bons passes e empatou o jogo para o Atlético. No final, o Galo ainda reclamou de um gol, na minha opinião, mal anulado pelo VAR. Para mim foi um gol legítimo. O Coelho não faz falta no goleiro, tampouco no zagueiro, né? E naquela hora o VAR anulou o gol de uma forma equivocada, na minha opinião. Mas um jogo abaixo, né, ô Pedro? Abaixo do que nós esperávamos, né, para a 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético se autopressiona, né, porque agora vem o Clássico e tem uma obrigação gigante de vitória para que ele ainda consiga, dentro dessa competição, levar essa equipe à próxima fase. O Clássico muitas vezes te dá essa condição, né? Muitas vezes você chega por baixo, uma resposta positiva, né, faz com que esse jogo seja um divisor de águas. É assim que a torcida do Atlético, né, e quem gosta desse clube espera mais uma vez a história desta grande partida na Arena MRV no próximo domingo. Eu acho que destaque positivo foi a boa estreia do Vitor Hugo, né? Ele agora quer que o chame só de Vitor, com boa movimentação. Ele é uma meia muito clássico, né? De cabeça erguida. Eu acho que daqui a pouco, mais entrosado, ele tende a fazer mais bons jogos e ajudar o Atlético na sequência. Mas, meu velho, eu achei muito do Atlético do mesmo, né, do que a gente no ano passado e agora nesse início. Pouca criatividade, um time que chuta pouco no gol, com pouco protagonismo ofensivo. A gente vê poucas jogadas criadas, né, pelos meias, pelos atacantes, e nessa hora o pessoal precisa chamar a responsabilidade, né, ter uma cobrança interna, porque de fato, entrando já na 5ª partida contra o Cruzeiro, o Atlético está jogando muito abaixo das expectativas. É claro, é início de temporada, eu como ex-atleta entendo todo esse contexto, mas o Atlético tem a obrigação já nesta 5ª rodada de competição mostrar um futebol melhor, um futebol mais vistoso, né? Um futebol mais convincente. Há uma expectativa de força máxima para essa partida, né, contra o Cruzeiro, e a gente aqui na torcida para que o Atlético encontre rapidamente o seu caminho, porque daqui a pouco tem Campeonato Brasileiro e as coisas apertam ainda mais. É esperar por mais uma rodada e tomara que o Atlético, né, Pedro, consiga um desempenho melhor, um desempenho mais convincente, um desempenho mais vistoso, que consiga chamar a sua torcida novamente para o seu lado. Só quem vai chamar a torcida novamente para o seu lado são os atletas dentro do campo, com dedicação e mostrando um futebol melhor. Infelizmente a gente ainda não viu nesta temporada. É esperar para ver, meu velho. Um forte abraço a todos e ótimo programa aí na Itatiaia. Valeu, Marques. Opinião da Itatiaia, 12:04. Chegou a hora de conquistar o seu GWM com as melhores condições do ano. Aproveite taxa zero em até 36 vezes e ainda valorização do seu usado na troca. É isso mesmo, taxa zero e o seu seminovo vale mais. A tecnologia, o desempenho e inovação que te levam mais longe. Bamac GWM, Raja, Pampulha e Contagem. Consulte condições, desacelere seu bem maior. É a vida. Vamos lá, trazer a repercussão pelo lado do América também.
também, ouvir o que disse o técnico Alberto Valentim. Teve até um entreveiro com o Sampaoli ali na saída do primeiro tempo, né? Ele fala sobre isso e sobre o empate contra o Galo na Arena Independência. Em relação ao treinador do Atlético, não tem nada para falar, coisa de jogo. Nosso jogo, gostei do time, o time saiu na frente do placar, um time que com um padrão bem equilibrado, procurando jogar quando dava para jogar, fazendo algumas alternando um pouco esse jogo de posse com profundidade que nós tínhamos treinado e respeitando as características dos nossos jogadores. Um jogo que o Atlético veio depois, é lógico que é um time de qualidade, procurando fazer a fase ofensiva nossa, mas sem nos dar muito perigo. Não me lembro agora, sinceramente, de chances claríssimas para eles de gol. Nós tivemos sim 2 chances importantes, a última quase no final com a bola na trave de novo. Nós já tínhamos tido uma outra bola na trave também, então é um ponto ganho contra um adversário muito forte. Somos líderes do nosso grupo, os 2 adversários, os 2 que poderiam nos passar acabaram perdendo em casa também, então gostei muito, parabéns aos atletas, já dei os parabéns a eles pela entrega e pelo resultado. O zagueiro Ricardo Silva, experiente Ricardo Silva, também fala aqui na Itatiaia a respeito deste empate e citou a arbitragem do jogo também. Começamos muito bem, a gente bem equilibrado, soubemos suportar os momentos que o Atlético também teve melhor, porque dentro da partida não tem como você ser soberano, e a gente soubemos sofrer, foi a nossa estratégia também de estar bem posicionado, e a gente suportou bem, né? Parabenizar, a gente está no crescente, muitos jogadores novos chegando, né? Mas já parabenizar essa evolução. Tivemos a chance de matar o jogo, né? Felizmente ali o Brito tentou, não conseguiu, né? Mas na próxima vai entrar, se Deus quiser. E nossa equipe está de parabéns. Agora é descansar, temos um jogo difícil, fora de casa, e nós precisamos continuar pontuando. O jogo foi de muita importância a gente pontuar em casa, a gente continua pontuando, uma equipe forte, né? Mas fica com aquele gostinho de quero mais. Ricardo, é o América que está invicto na competição, invicto na temporada. Eu gostaria que você falasse também desse jogo que foi muito quente, né? Tanto pelo lado dos treinadores como dentro de campo também. Então, é bom, a gente tá evoluindo, a gente está em busca das vitórias, né? Estamos no início de temporada, precisamos evoluir muito, né? A gente vai continuar evoluindo, mas friso aqui novamente, né? A equipe está de parabéns, a equipe ali do Atlético, a gente sabe como é que é, né? Eles sempre, os jogadores pelo ter um fato de ter um nome, né? Um pouco mais, jogou com jogadores de seleções, ali eles querem entrar na mente da arbitragem, né? E muitas das vezes alguns árbitros, né, acaba que às vezes cedendo essa pressão pelo fato desses jogadores ter um peso, queira que não, eles dão a ênfase dizendo que é maior, mas quando você entra dentro de campo, para mim todos são iguais, independente se você ganha milhões ou um valor menos. Entrou dentro ali 11 contra 11, mas a nossa equipe soube suportar, né? Não entrou nas provocações deles, né? Ele muitas das vezes é isso, mas a gente tá bem equilibrado, nosso time tá se comportando muito bem e espero que continue dessa maneira durante toda a temporada. Com que saldo, Simões, saiu a América desse empate? Pedro, o América sai assim, líder do grupo dele, né? Manteve a liderança do grupo dele, já enfrentou um dos 2 adversários de nível técnico mais elevado da competição, o outro é o Cruzeiro, né? Atlético e Cruzeiro, 2 times de Série A, muito próximo da fase semifinal, e acho que é um resultado que dá força ao América, né? O América que é um time bastante mudado em relação à equipe do ano passado, uma equipe que, se a gente for pensar em nomes, muito mais modesta, uma equipe operária, e que eu acho que sai fortalecido do clássico, tá? Sai fortalecido do clássico. Eu entendo a questão do Ricardo Silva em relação à pressão dos jogadores do Atlético e de comissão técnica também, porque isso é uma realidade, mas por outro lado, eu acho que assim, o ponto principal da arbitragem, ela foi prejudicial ao Atlético, porque o lance do gol anulado do Coelho não foi nada, não foi falta, aquilo é falta brasileira, não foi absolutamente nada, foi um erro técnico do goleiro do América
que tentou segurar a bola e a bola estava mais alta do que ele conseguia. Ele tinha que ter socado a bola para tirar ela da área, tentou segurar firme e acabou se atrapalhando. Então, quer dizer, e seria um momento ali que psicologicamente no clássico o Atlético tinha quase que acabado de empatar o jogo, né? Então seria um grande baque para o América sofrer a virada em poucos minutos. E além disso, uma arbitragem que deixou muito a desejar no aspecto de disciplina, né? É um absurdo Sampaoli e Alberto Valentim não terem sido expulsos. Eu acho que a situação, assim, não tem explicação. A arbitragem que melhorou muito, cara. A arbitragem do Campeonato Mineiro desse ano vinha sendo muito boa. Até o clássico de ontem. O clássico de ontem até agora é aquela... Sabe aquela engrenagem quando perde um dente? Dá aquela travada, né? A arbitragem do clássico de ontem foi aquele dente perdido na engrenagem, porque ela foi muito, muito confusa, muito fraca e cometeu esse erro, na minha opinião. Acho que não foi nada no goleiro do América naquele lance do gol do Coelho. Você concorda, Nath Fiuza? O lance não deveria ter sido anulado? E também queria que você falasse sobre o América nesse 1-1. Ô Pedro, eu acho que assim, se você for olhar para o futebol europeu, assim, aquela falta não é... Aquele lance não é considerado falta, melhor dizendo, né? Mas se você for pegar aí o futebol brasileiro, eu não vejo nenhum absurdo em o gol ter sido anulado. Eu não anularia, eu acho que é um erro ali da saída do goleiro do América, somado ao fato de que o jogador do América, ele também empurra ali meio que o Coelho, né, em cima do goleiro, tem um braço ali, mas eu acho que não é nada fora dos padrões da arbitragem brasileira, que é muito sem critério, infelizmente. Agora, com relação ao América, eu acho que um bom teste pro América, a gente tem que considerar que é uma equipe com planejamento, com investimento para a Série B, contra um time de Série A. O América se mostrou mais uma vez organizado, o América se mostrou mais uma vez competitivo, o América mostrou que tem bons jogadores, né? O Persson, muito bem na bola parada, pode ser um cara importante, tem um bom passe, cobra bem os escanteios, a cobrança de falta coloca bem a bola na área, o América tem zagueiros altos que podem explorar também essa jogada aérea cada vez mais, tem a tranquilidade, né, de ter somado um pontinho, vendo o seu principal adversário no grupo tendo tropeçado, que foi o Pouso Alegre. Então acho que no final das contas acabou ficando uma noite positiva para o América, ainda que tenha saído na frente e não conseguido sustentar a vitória. Boa, Nath Fiuza, repercussão completa aqui na Itatiaia a respeito deste América e Atlético. A gente já vai falar sobre o futuro do Galo e do Coelhão no Campeonato Mineiro para o Atlético antes do início do Campeonato Brasileiro.